Olá, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Estou bem empolgado para continuar estudando o livro de Atos com vocês. Nós fizemos o estudo do primeiro capítulo na última aula. Ficou uma aula de 60 minutos de duração, porque algumas vezes não é simples você estudar um capítulo com tantos detalhes que eu estou trazendo para vocês numa forma sumariada. Então, realmente, esse estudo é para aqueles que querem mesmo aprender, né, coisas a respeito da história da igreja primitiva e de todas as coisas. Se você percebeu no primeiro capítulo, você viu que nós estudamos coisas que estavam ali escondidas no meio do capítulo 1, que abrangem o conhecimento daqueles que têm sede por isso. E faremos exatamente igual nesse segundo capítulo. Então, o que nós vamos ver nesse capítulo? No modo geral, nós vamos estudar juntos o capítulo inteiro, e esse capítulo fala bastante coisa muito importante, tá certo? Eu vou explicar para vocês aqui, por exemplo, por que que Deus ele traz a descida do Espírito Santo num dia de festa, num dia de festa de Pentecostes. Então, nós vamos estudar isso, qual que é o simbolismo disso de Deus, né? Vamos falar um pouco de cultura da época, né? Por exemplo, das moradias, como que eram as casas ali em Jerusalém, naquele período, e eu vou explicar para vocês ali por que é importante um pouco entender a esse respeito. Vamos falar da primeira pregação cristã, né, feita como igreja, ao nascimento da igreja da história, como que os apóstolos fizeram isso e qual foi o impacto disso, né? E nós vamos também falar um pouco de algumas considerações finais, né, da igreja primitiva comparada com a igreja hoje, que nós temos, tá certo? Vamos lá? Então, vamos começar aqui. Primeira coisa, vamos ler aqui Atos, capítulo 2, do 1 ao 3. Fala assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ou num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte. Algumas Bíblias vão estar como um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Então aqui, pessoal, finalmente, aquilo que Jesus Cristo prometeu no capítulo 1 está acontecendo nesse exato momento. Os discípulos, eles se reuniram onde Jesus havia pedido para eles se reunirem, certo? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui o que aconteceu. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele passou 40 dias ensinando, caminhando, resgatando alguns discípulos que estavam perdidos, não é? E depois, quando ele sobe, ele fala assim: vão, se reúnam, fiquem em Jerusalém, esperem de lá um poder que virá do alto, que é o Espírito Santo, que vai capacitá-los a realizar tudo aquilo que está previsto com que vocês façam. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em toda Israel, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, vamos pensar aqui. Os discípulos saem dali, então eles vão para Jerusalém, eles ficam ali 10 dias. A palavra diz que eles oravam sempre, né? Teve algumas decisões que eles tomaram, você viu isso no capítulo 1, eles tiveram que nomear ali um novo apóstolo, uma vez que Judas já não era mais apóstolo, havia morrido, havia traído o Senhor e havia morrido, então ele entra Matias no lugar, e eles então, os 12 mais outros discípulos, somados 120, eles passam a orar. Queridos, a igreja, né, ela começa a orar continuamente, sem parar, clamando, pedindo misericórdia, pedindo bênção, pedindo graça, pedindo que o Senhor se revele durante 10 dias. 10 dias de oração. Apenas um adendo. Às vezes, alguns de nós oramos 10 minutos e você já olha para o relógio, parece que orou 1 hora, já não tem mais vocabulário, já não sabe mais o que orar, não é? Mas aqui eles tinham muita coisa que orar, eles tinham muito o que falar, tinha uma prática. A oração, ela se aperfeiçoa na prática, né? Você começa orando, né? Você começa pouco a pouco, dali um pouco você ora 10 minutos, na outra vez você ora mais 20, depois você ora 30, quando você menos vê, você já ora 1 hora, ora muito mais do que isso, porque o Espírito ele vai te capacitando para você orar. Muito embora aqui eles ainda não tinham Espírito, então eles estão orando. Então eles oram
né? E o que que acontece? Então, de repente, vem um som, né? Algo que estremeceu, algo fora do comum, como um vento, né? Como se fosse um vento que precede uma tempestade, como se fosse um trovão, né? Algo do tipo. E ali, então, começa a finalmente vir a descida do Espírito Santo, né? Agora vamos ver algumas coisas curiosas. Primeiro, eles estavam no Pentecoste, era uma festa de Pentecoste. Agora, o que que era essa festa? Porque a Bíblia está dizendo no primeiro versículo do segundo capítulo que era o dia de Pentecoste. Agora, o que que era a festa do Pentecoste? Ou qual foi o motivo que o Espírito Santo desceu naquele dia, né? Então, vamos entender. Primeiro, eu não quero me aprofundar nisso, porque vai ficar muito longa essa aula, mas os judeus, eles têm, por assim dizer, 7 festas principais, né? Nós temos a Páscoa, a festa dos pães sem fermento, ou os pães ázimos, que começam junto com a Páscoa ali, tem a festa das primícias, o Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação e tabernáculos, né? Eu vou falar rapidamente de Páscoa e eu vou aprofundar um pouquinho melhor no Pentecoste. Bom, o que que é a Páscoa? A Páscoa judaica, eles chamam de Pessah. Pessah é uma palavra em hebraico que significa passar por cima. Então, o que que os judeus celebravam ou celebram na Páscoa hoje? Os judeus, né? Eles celebram quando Deus os livrou do anjo da morte naquele último momento antes deles saírem do Egito. Lembram? Eles estavam presos no Egito, então Deus levanta Moisés, e através da vida de Moisés vão caindo as pragas, né? A 10ª praga era a morte dos primogênitos. Tanto é que os primogênitos de todos os egípcios morreram, bem como dos seus animais. Porém, Deus disse assim: se vocês passarem o sangue de um cordeiro nos umbrais ou nos batentes das portas, isso será como um sinal, como uma proteção, que o anjo do Senhor, perdão, o anjo da morte enviado pelo Senhor viria e não entraria na casa do judeu, ele passaria por cima. Então, peça é passar por cima. Então, eles celebravam isso e celebram isso até os dias de hoje, né? Agora, nós temos, né, o Pentecoste. Bom, o Pentecoste. Agora, o que acontece no Pentecoste? O Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecoste, né? De penta, né? De 5, 50, né? Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. E o que que se celebra, né? O que se celebra no Pentecoste? O Pentecoste, ele celebra, ele é a festa das colheitas, né? Em hebraico, o judeu, ele chama de Shavuot. Né? O que que é isso? Eles celebram as primícias, então eles fizeram todo o plantio e agora é o momento das colheitas, é o momento onde eles pegam os primeiros ramos, os primeiros feixes, né, as primeiras produções, né, daquilo que eles plantaram produziu, daquilo que Deus deu para eles, e eles ofertam isso ao Senhor, eles fazem uma grande festa neste dia. Além disso, existe também o entendimento judaico que foi num dia de Pentecoste, foi num dia da festa das colheitas, que Deus ele entrega para Moisés os 10 mandamentos. É o momento onde Deus entrega para Moisés também ali toda a revelação de que, né, que Deus queria que Moisés construísse um tabernáculo, um santuário, onde ele habitaria, né? Então, se você vê aqui um pouco na imagem, né? Qual que era a vontade de Deus? A vontade de Deus era que Deus, ele queria habitar no meio dos homens, ele queria que ele mesmo estivesse no meio dos homens. Porém, para que isso fosse realizado, né? Então Deus, ele dá algumas direções a Moisés para que Moisés construa um tabernáculo, né? O tabernáculo nada mais era do que uma tenda, né, que era dividido, por assim dizer, em 3 etapas, né? Tinha a parte do átrio, que é essa parte aqui de fora, onde o sacrifício era entregue, era queimado, um sacrifício. Então, era mais ou menos assim. Estou sendo bem sumário, tá bom, pessoal? Esse não é o foco. Mas
o judeu, ou alguém que tinha um pecado, ele chegava até o sacerdote, entregava ali a sua oferta, que era um carneiro, um animal, né? E o sacerdote, então, sacrificava esse animal e colocava ele no fogo aqui, né? Isso era na parte do pátio, o átrio. Depois tinha a parte de dentro dessa tenda, que era dividida em dois ambientes, né? Havia o santo lugar, né? E havia o santo dos santos. Dentro do santo dos santos, havia então aqui a arca da aliança, não é? A arca da aliança era onde a presença do Espírito de Deus habitava. Então Deus disse assim para Moisés: você vai me construir esse tabernáculo e lá dentro eu vou colocar, você vai construir uma arca, né? E Deus dá toda a dimensão como que era, e o Espírito de Deus habitaria dentro desse lugar. Então, no contexto judaico, entendia-se que foi próximo, ou no dia, ou foi nesse momento de Pentecoste, na festa das colheitas, que era onde Deus havia entregue para Moisés esse tipo de conhecimento, tá bom? Agora, tem algumas coisas curiosas, né? Olha, né, como que Deus se manifestava quando falava com Moisés? Vamos ler aqui esse texto em Êxodo. Êxodo capítulo 20, 18 ao 19. Diz assim: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido de buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Como que Deus se manifestava? Como Deus se manifestou, por exemplo, nesse momento aqui? Deus, ele vinha com relâmpago, com trovões, com vendaval, né? Era uma manifestação sobrenatural muito grandiosa. Agora, olha, curioso, se nós voltarmos para Atos 2:2. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, ou um vento violento, né? Algumas traduções, e encheu toda a casa que estavam assentados. Percebam que haviam relâmpagos, né? Um monte fumegando fumaça. Então, existe uma relação entre como Deus se manifestava com Moisés e com o povo, e está tendo a mesma relação neste exato momento, quando Deus está vindo com o seu Espírito. Vamos lembrar o que eu falei antes? Deus, ele pede para Moisés construir uma arca para que o seu Espírito estivesse lá. Mas agora, este Espírito, ele vem e ele vem morar em nós. Por isso que fala que o Senhor tabernaculou conosco, morou conosco, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele faz um tabernáculo em nós, dentro de nós. Amém? Então, é por isso, então aqui está mostrando uma comparação, né? Isso chama de tipo, né? Aqui era um tipo de manifestação de Deus, e aqui é como Deus está se manifestando nesse momento. Começam a perceber um pouco né, da similaridade aqui. Vamos continuar. Olha aqui uma outra coisa importantíssima. Quando Deus ele pede para fazer o templo, né, perdão, o tabernáculo, a palavra de Deus diz que o primeiro holocausto, né, Arão preparou o holocausto, colocou sobre a fogueira e tal. Depois Moisés vem, ora, e Deus envia um fogo do céu. Vamos ler isso em Levítico, capítulo 9, do 23 ao 24. Olha o que diz. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, abençoaram o povo novamente, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura do altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Então, o primeiro fogo não foi acendido por mãos humanas, veio do céu. E só para você saber, por curiosidade, esse fogo eles não podiam deixar apagar.
eles tinham que ficar alimentando, então eles não deixavam ele nunca apagar. E agora imagina a dificuldade disso, eles andavam no deserto, né? E tinham que manter esse fogo aceso, porque era o fogo de Deus, que era o que consumia o sacrifício. Agora vamos ler aqui em Atos 2:3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Começa a perceber aqui uma relação, mais uma vez, línguas de fogo, fogo que queimava, fogo que vem de Deus. Então, nós estamos vendo aqui, gente, claramente, que essa data não foi escolhida por acaso. Deus, ele esperou o mesmo momento para ter a mesma relação, para que todas as pessoas entendessem que a manifestação que Deus ali havia feito naquele momento com Moisés, onde ele trouxe as leis, onde ele trouxe várias coisas, era o que estava exatamente acontecendo agora de uma forma mais ampla, mais espiritual neste momento. Então você começa a parar para pensar, né, em muitas coisas que aconteceriam depois dali. Existem textos bíblicos dizendo que chegaria um momento onde a palavra do Senhor seria guardada em nós, dentro do nosso coração, que não seria mais necessário, né, um ficar lembrando o outro, porque o próprio Espírito faria isso. E é verdade, o Espírito, quando habita em nós, ele te traz a memória, ele te traz a memória tudo aquilo que Deus te prometeu. Então, essa descida, né, do Pentecoste, essa descida, perdão, do Espírito Santo em Pentecoste, tem a ver com essa relação. Amém? Agora, vamos continuar lendo. Capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos e elamidas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígida e Panfilha, Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Então, por que haviam tantas pessoas ali? Lembra, era uma festa. 50 dias antes, havia acontecido a Páscoa. Haviam judeus, haviam convertidos ao judaísmo e era uma sequência de festas. Então ali havia comércio, ali haviam pessoas que estavam vindo de outras cidades, de outros povos, de outras regiões, para vender as suas coisas, para as festividades, né? Era uma coisa muito grande naquela época. Então, estava com muitas e muitas pessoas ali naquele lugar, né? Estava com muitas pessoas ali. Agora, então, diz que houve ali um barulho. Lembra que eu falei agora em a mesma, né? Da manifestação de Deus como trovão, como ventos ali, fumegando, um negócio. Então, houve um barulho que chamou muita atenção daqueles homens, né? E uma coisa bem curiosa, e fala que eles chegam ali e eles veem esses homens, os galileus, né? Pescadores, ali homens talvez não tão cultos, falando em outros idiomas. Então, aqui é apenas um adendo. Eles não estavam falando a língua dos anjos, né? Que talvez falaremos disso um pouco mais à frente. Eles não estavam falando aquelas línguas que ninguém entende nada, né? Eles estão falando, né, línguas que eles podiam entender. É como se Deus tivesse aberto para esses homens, os 120 discípulos ali, uma unção para que, de repente, eles começassem a falar outras línguas. Uns estavam falando italiano, outros árabe, outros inglês, outros latim, outros, né? E assim vai, né? As línguas daquela época, né? Isso chamou muito a atenção deles. Agora, né? Vamos chamar alguns pontos, né? Então, o primeiro ponto, esse que eu acabei de falar, obviamente, das línguas. Segundo ponto, né? Tudo bem, teve um grande barulho, mas se eles estavam dentro de uma casa, né?
como que eles podiam interagir, né, com essas casas, né? Bom, para falar a esse respeito, a gente tem que quebrar um pouquinho a respeito do nosso conceito de casa. Porque nosso conceito de casa é uma casa murada, uma casa com portão, né? Se você mora, por exemplo, no Brasil, você tem o portão da garagem, cada janela tem uma grade para entrar, às vezes até parece um pouco de prisão, não é mesmo? Por conta de segurança. Já nos Estados Unidos, as casas não têm muros, não tem portões, tem muros, obviamente, mas não tem portões, já é uma coisa um pouco mais, de certa maneira, acessível, mas obviamente tem portas de garagem e tal. Mas olha aqui essa imagem rapidamente para você ver como que era uma casa, um exemplo de uma casa na época de Jesus, né? Como que era uma casa simples. Obviamente, como hoje, naquela época haviam pessoas que tinham mais dinheiro, que tinham mais condições, mas as casas, elas eram um pouco mais abertas, né? Às vezes, por exemplo, as janelas ou algumas portas eram apenas um tecido. Talvez as portas tinham portas de madeira, né? Mas algumas janelas eram tecidos, ou era de repente, uma madeira mais fina, né? As próprias casas tinham acesso ao telhado. Se você for lembrar, por exemplo, daquela passagem que Jesus estava pregando uma casa, as pessoas abrem o telhado e passam um paralítico em cordas dentro da casa. Então você percebe que a casa tinha um acesso. É claro que eles não iriam invadir, mas era muito mais fácil, né, você ter esse acesso do que nós temos hoje. Então, com o barulho daquele, e você sabe como pessoas são pessoas sempre, né, gente? As pessoas curiosas param para olhar, param para comentar, querem estar junto, né? Basta ver, às vezes, infelizmente, uma batida de carro, algo que aconteceu na rua, todo mundo para, né, e fica olhando e já dirige mais devagar, porque todo mundo tem essa curiosidade de saber ali o que está acontecendo, né? Mas, né, uma vez, né, dada essa ideia um pouco de casa, mas vamos voltar aqui, vamos recapitular. Lembra? Eles estavam reunidos todos num só lugar. Veio do céu um som como de um vento muito forte, e a casa se encheu de fumaça, e eles começaram a falar ali línguas, né, diferentes. O Espírito começou a dar a sua graça. O Espírito começou a ser derramado, os discípulos começaram ali a ficar cheios. E as pessoas que passavam na rua olhavam e escutavam aquele barulho, queriam saber o que significa, o que significa, o que é isso, né? E aí continua Atos 2, do 13 ao 15, diz assim: alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11. Eles eram um só, gente, uma unidade. Pedro se levantou porque ele vai começar a falar, mas os 11, em concordância, se levantam junto, né? E Pedro vai com uma alta voz e vai com a multidão. Ele fala assim: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que está acontecendo aqui. Deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Quer dizer, eles não estão bêbados como vocês acham que eles estão bêbados, né? Eles estão cheios, sim, de algo, mas não é álcool. Não é algo que te controla, é algo que te inspira. Existe algo acontecendo aqui, existe algo sobrenatural. Então Pedro se levantou, gente. Agora, Pedro vai fazer o primeiro discurso, a primeira pregação, a primeira palavra. E eu quero que você vá comigo nesta palavra, nós vamos ler até o final e vamos explicando ela. Vamos lá. Ele vai continuar. Verso 16. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Dá uma pausa aqui rápida. Pedro, ele está falando a respeito de Joel.
né? O livro de Joel, o profeta Joel, ele fala exatamente isso. E é o que Pedro está falando neste momento. Agora perceba, Pedro, gente, está falando isso de cabeça. Aqui já é um sinal de que o Espírito Santo já está trazendo a memória, né? Talvez ele soubesse isso de fato de cabeça, mas o Espírito Santo ele traz a resposta, ele traz a palavra, ele traz como você deve agir, como você deve se colocar no momento que você precisa, no momento que você está conectado com Deus. E é o que Pedro está aqui. Pedro precisa trazer para aquelas pessoas uma palavra onde aquelas pessoas entendam, um linguajar que eles entendam. E como Pedro faz isso? Usando a Torá, usando a palavra de Deus, usando, né, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham, usando a palavra que Deus trouxe para eles, né? Então ele começa a falar exatamente isso. E ele vai continuar aqui no verso 22. Israelitas, agora é Pedro falando, israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Ele está dizendo assim, vocês viram Jesus. Vocês não podem negar o que ele fez. Ele estava em vocês, com vocês. Ele caminhava ali com vocês. E vocês viram, não? Isso é inegável, irrefutável. Aí ele vai continuar, verso 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Você vê que Pedro, ele fala a verdade, os apóstolos estão com ele não tem medo, ele não fica ali, olha, sabe o que aconteceu? Vocês erraram, porque Satanás, ele induziu vocês a errarem. Não, fala assim, vocês, junto com outros homens, vocês o mataram. Bom, sem meias verdades. Ele continua, verso 24, mas, quer dizer, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, agora ele vai ler outro texto. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Pois o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Quer dizer, ele está falando assim, Davi, ele já no seu salmo messiânico, já falava de Jesus, que ele não, que ele ficaria, né, ele morreria, mas o corpo dele não ia entrar em decomposição, ele ressuscitaria. Esse é um de muitos textos messiânicos, né, que já foram ditos no Antigo Testamento, que Pedro está trazendo aqui à memória. E ele continua no verso 29. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Ponto. Deus, ele faz uma promessa para Davi, ele fala assim, Davi, sempre um descendente seu reinará entre o povo judeu. Então, se você for ver na história, então, Davi, o sucessor dele foi Salomão, seu filho, depois foi Roboão, seu filho, e assim foram tendo, assim, descendentes de Davi. E muitas pessoas, talvez, muitos cristãos, ou até mesmo muitos judeus, acreditam que até hoje, de repente, aquele que governa Israel, ele pode ser um descendente de Davi. Só que o que Pedro está dizendo, que Deus já cumpriu o que ele tinha que cumprir em relação à descendência. Por quê? Jesus, ele é descendente de Davi, né? Ele é da tribo de Judá. Jesus, ele vem da descendência, da genealogia de Davi. Agora, e Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele reina hoje e para sempre. Quer dizer, Deus diz,
um sucessor de Davi reinaria para sempre. E é o que Jesus está fazendo agora. Jesus ele está reinando para sempre. Então, Pedro está dizendo, olha, está cumprido isso. Está sendo cumprido. Tá certo? Né? E ele vai continuar dizendo isso. Deus, verso 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Então, você percebe o que acontece aqui? Na pregação de Pedro, ele está dizendo assim, o que o profeta Joel falou lá atrás, a respeito de que nós profetizaríamos, que os seus filhos teriam visões, é o que está acontecendo. Só um detalhe, eu vou voltar aqui um pedacinho. Quando Pedro está falando de Joel, né, onde eu grifei aqui, onde está grifado, fala aquilo que realmente aconteceu. Existem algumas coisas, por exemplo, o sol se torna em trevas, a lua de sangue, né? Esse detalhe aqui ainda não aconteceu. Aqui ele fala aqui que isso vai acontecer, né, quando chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O que é isso? É a volta de Jesus, tá? Então isso ainda não aconteceu, mas parte da profecia de Joel aconteceu ali. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós estamos vendo que Pedro está falando tudo o que aconteceu para esses homens. Eram judeus, uns judeus mesmo, outros judeus convertidos, e eles estão ouvindo Pedro falar. Então, eles estão catatônicos, eles estão atônicos, eles estão, meu Deus, o que está acontecendo? E como Pedro e os apóstolos e todas aquelas pessoas estavam cheias do Espírito, o Espírito emanava, o Espírito, ele saía deles e entrava nas pessoas. As pessoas estavam sentindo que aquilo que estava acontecendo ali era algo sobrenatural, era algo extremamente potente. E aquilo era verdade. O Espírito, a palavra de Deus diz que o Espírito vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então o Espírito ele vem para trazer algo grandioso, né? E eles estão vendo que alguma coisa está acontecendo ali, né? E aí, eu vou ler a partir do verso 33 aqui mais uma vez. Ó. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu. Ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os seus pés. Quer dizer, então Jesus vai reinando até que os inimigos estejam derrotados, né? Verso 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, aqui agora, pessoal, vou dar uma pausa, vou continuar lendo já, mas presta atenção em mim. Olha que interessante, né? Eu vou até parar de dividir minha tela para você conseguir me enxergar aqui. Olha só. Olha que interessante até aqui, pessoal. Nós estamos vendo Pedro fazer uma pregação, assim, fantástica. Fantástica no sentido operada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está sendo derramado ali. E o que Pedro está falando, ele está movendo, está sendo movido. Aqueles homens estão olhando ali para tudo aquilo que está acontecendo, eles estão sendo tocados. E Pedro está dizendo assim, olha, o Espírito Santo está fazendo isso. Agora, algumas coisas importantes para vocês pararem e perceberem aqui comigo. Né? Aqueles homens, inclusive Pedro, eles não eram rabinos, eles não eram pessoas extremamente cultas, eram pescadores, eram pessoas que tinham as suas funções normais de vida. Mas a maneira que a pregação estava chegando mostrava para todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam assistindo isso, mostrava para eles que tinha alguma coisa que não batia. Assim, era impossível Pedro fazer uma pregação como essa. Agora, além disso, já mostra o sinal que o Espírito estava sobre Pedro. Quem estuda Pedro, vai lembrar que Pedro era uma pessoa sanguínea, colérica. Ele era, não, vamos matar, vamos cortar a orelha, né? Não, nunca te abandonarei. Pedro era aquela pessoa extremamente, assim, não agressiva no sentido de ruim, mas aquela pessoa, não, vamos, sabe? Aquela pessoa acelerada, aquela pessoa que quer resolver com as mãos, ele quer...
E aqui, na hora que o pessoal fala assim, pô, vocês estão bêbado? Pedro, com a maior calma do mundo, não parecia mais que era ele. Era o Espírito que estava agindo sobre Pedro. Compreendem? Então aqui já é um sinal que o Espírito Santo, quando ele habita em nós, ele nos transforma, ele nos muda, ele faz com que nós façamos algo totalmente diferente. E olha aqui, gente, Pedro e os apóstolos, eu estou citando Pedro porque ele está dando um discurso, mas compreendam, estavam todos ali, amém? Mas Pedro, ele não estava numa igreja, ele não estava numa igreja, estava numa casa, talvez do lado de fora da casa, né, agora, mas estava numa casa que não tinha cadeira estofada, não tinha cadeira, não tinha telão, não tinha microfone, não tinha o cafezinho depois do culto, não tinha tela de LED, não tinha Bíblia ali projetada, não tinha recepcionista, não tinha nada. Pedro não tinha nada para oferecer. Só que a maneira que ele estava falando ali era o que precisava. Por quê? Porque Pedro tinha o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o que estava pregando ali. Então, eu quero só chamar a sua atenção. Às vezes, você que está me ouvindo, você é um pregador da palavra, você é um pastor, você é um bispo, você é um líder de célula, você é alguém que está realmente preocupado em oferecer para as pessoas o seu melhor. E eu não digo que isso está errado, mas a nossa maior preocupação não pode ser o que você oferece materialmente, mas precisa ser o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, se o Espírito Santo não habitar em você, em mim, não habitar em nós, não adianta o seu discurso, não adianta a sua fala, não adianta quantas faculdades você tem, não adianta a boa roupa que você usa, o perfume que você tem, a música que está sendo tocada. Se o Espírito Santo não habitar, não adianta de nada, porque não é você quem brilha, é Ele. Amém? Então, isso que nós precisamos entender nesse momento. Agora, voltando aqui a dividir com vocês, vamos continuar. Depois que Pedro ele faz toda essa pregação, aí aqueles homens, verso 37, fala assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Sabe o que é isso? Aqui é o Espírito Santo convencendo eles. Eles entenderam, falou: meu Deus, nós matamos o Messias. Aquele homem que fazia milagres, ele então não fazia milagres por Beelzebub, como foi falado. Ele não era o impostor, ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, e nós matamos o Messias. E agora? O que eu faço? Pois é, e agora? Essa é a pergunta. E agora? O que faremos? E o que Pedro diz para eles no verso seguinte, verso 38? Vamos lá comigo. Pedro respondeu: arrependam-se. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos os que estão longe, para todos os quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Pedro continua pregando, mas aqui no verso 40 acaba. Para, porque é uma pregação que vai embora. Mas ele fala assim, se arrependam, né? Vocês se arrependam. E não é curioso esse se arrependam? Porque quando Jesus começa a pregar, a primeira coisa que Jesus prega é: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Primeira coisa que Pedro está dizendo aqui: se arrependam, né? Traga, né, a mudança, mudem, não sejam mais assim. Se arrependam, aí ele vai dando algumas etapas aqui, né? Se arrependam, por quê? Porque quando você se arrepende, você entende, você aceita ao Senhor Jesus, você então é perdoado e vocês recebem o Espírito Santo, né? E assim vocês seguem o caminho. E o que acontece depois aqui, pessoal? Vamos lá. Os que
Vamos lá, Atos 2, do 41 ao 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Queridos, se não é o Espírito Santo aqui, eu não sei quem é, porque quem que consegue, numa pregação, converter 3.000 pessoas? É o Espírito. Eu não estou dizendo que se uma pessoa converte no seu culto, não é o Espírito e foi uma boa pregação. É sempre o Espírito, mas aqui é muito claro, é muito longe do comum. É muito longe. De novo, às vezes fazemos um super malabarismo num culto, numa célula, para que as pessoas se convertam. E aqui eles foram, pregaram. Pedro simplesmente acusou: vocês que mataram a Cristo, vocês os crucificaram. E o que está acontecendo aqui, amados, é o que Joel profetizou, é que Davi diz, e é simplesmente isso. Né? E eles olharam aqui, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que nós vamos fazer? Simplesmente eles dizem assim: nós vamos se arrepender. É o que Pedro fala, se arrependam, né? 3.000 pessoas. Elas se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, respeito, reverência. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Não no templo, no pátio, fora do templo. Eles não podiam entrar no templo, porque o templo era dos judeus, mas se reuniam no pátio do templo. Né? Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E aqui encerra o capítulo 2. Então, o que nós podemos perceber aqui? Por exemplo, no versículo 41, no versículo 42, fala então que eles, olha só, eles aceitavam a Jesus, eles eram, né, aceitavam a Jesus, recebiam do Espírito, eram batizados, né? Eles se dedicavam ao ensino, andavam em comunhão e tinham a ceia, a partir do pão e as orações. Percebam que tem uma sequência. Algumas pessoas falam: ai, por que a pessoa que não é batizada não pode tomar da ceia? Porque a ceia, por exemplo, ela é para aqueles que já entenderam quem é Cristo Jesus. E qual que é a sua ação máxima física que você pode fazer, que você aceitou a Cristo? Se batizar nas águas. Tem pessoas que podem se batizar erroneamente, eu digo, sem coração, ou batizar por mentira. Infelizmente pode acontecer, mas isso, ao menos, os discípulos entendiam isso. Você aceita Cristo, você se batiza, você entende, né, os estudos, você caminha, você partilha do pão, tem uma sequência aqui, né, que talvez eu explique isso para vocês num dado momento mais à frente. E aí, no verso 43 aqui, né, ele vai falar, né, que eles tinham respeito, e assim ele continua. No verso 45 tem algo importante que eu vou estudar com vocês mais à frente. Fala assim: eles vendiam as suas propriedades e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O que é isso que está acontecendo aqui? Na verdade, a igreja nunca pediu para eles venderem nada. Ó, vai lá, vende a sua casa, vende o seu carro, distribui. Não é isso. Eles entendiam, eles sentiam, eles queriam fazer isso, porque eles queriam ajudar, eles queriam fazer com que as pessoas ali se sentissem acolhidas, protegidas, porque eles viam ali que tinham pessoas que não tinham muito. Né? Claro, isso não foi exatamente após o momento que Pedro pregou, mas aqui estamos falando de dias, né? Nós vamos estudar isso depois de um dado momento, tá bom? Eles faziam isso com todo o coração, né? Com toda a vontade, tá certo? E eles continuavam fazendo, pregando, ensinando, né, com amor. Amém, queridos? Então, olha só, né, eu falei aqui do verso 45, né, como está escrito aqui, né?
Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que, nesse momento da história, não havia ali, sabe, doutrinas cristãs, né? Não tinha ali placa de igreja, não tinha bandeira com nome de igreja, né? Não tinha uma competição de ego, assim, poxa, sei lá, eu sou calvinista, não, o arminianismo que está certo, não, para quem estuda, por exemplo, Apocalipse, não, porque eu sou pré-tribulacionista, sou meso-tribulacionista, sou pós-tribulacionista, sou amilenista, sabe? Essas coisas não existiam. O que eles faziam? Eles seguiam exatamente aquilo que Jesus havia ensinado para eles. E eles iam estudando isso. E isso foi, queridos, durante pelo menos aí uns 300 anos, até chegar Constantino, que então vai começar a trazer uma miscigenação ali na igreja. E ali vai começar, então, algumas divisões do que não é, né, e essas coisas que nós vivemos hoje. Que eu chamo muito a atenção de vocês, porque às vezes nós ficamos muito presos naquilo que achamos que é o correto e às vezes desprezamos os outros irmãos, né? Mas o ponto é que eles continuavam pregando. Então aqui, ó, uma igreja de 120 pessoas que se reuniram durante 10 dias, oraram durante 10 dias, o Espírito Santo veio e pá, 3.000 pessoas convertidas. Passam a ser, então, 3.120 pessoas, né, no final aqui. E ali, e fala que eles vão sendo acrescentados, né, de tempos em tempos, de momento a momento, pessoas iam sendo salvas, iam chegando ali ao Senhor. Tá bom, pessoal? Então, agora, para eu finalizar aqui, o que eu quero deixar com vocês desse capítulo, eu quero que você guarde para você, é o seguinte. Primeira coisa, nós que conhecemos a Cristo, ou talvez você que está estudando agora e você quer conhecer a Cristo, a coisa mais importante que nós temos que procurar é que o Espírito Santo habite em nós. Só que para o Espírito Santo habitar em nós, nós temos que entender, né, a respeito de Cristo. Percebam que antes daqueles 3.000 pessoas serem convertidas, né, verdadeiramente falando, né, Pedro pregou para eles, falou de Cristo, falou do Espírito, eles aceitaram a Cristo, e aí então depois eles se arrependeram e receberam do Espírito, foram batizados e tudo mais. Mesmo os apóstolos, que já eram apóstolos de Cristo, os discípulos que já caminhavam com Cristo, para que eles começassem a fazer o ministério, era necessário o Espírito. Compreendem? Isso é extremamente importante. Então hoje, guarde no seu coração isso. Eu preciso muito buscar o Espírito Santo. Qual que é a grande diferença da igreja primitiva para a nossa igreja hoje? A igreja primitiva tinha a preocupação em estudar a palavra, orações e o Espírito Santo. Porque a partir do Espírito, eles se batizavam e eles seguiam, né? Conhecer a Cristo, né? Então, se for colocar numa ordem cronológica, seria mais ou menos assim: aceitar a Cristo como seu único Senhor e Salvador, buscar o Espírito, receber do Espírito, estudar a palavra, ser batizado, né? Partilhar do pão, andar em comunhão, fazer discípulos, ensinar. Então, qual que é a grande diferença? A igreja atual, ela se preocupa muito em ter templos extremamente cheios, com pouco ensino da palavra. Templos extremamente bonitos, que não tem o Espírito Santo que movimenta ali. E eu digo isso não para chamar a atenção de alguns e nem para expor outros. Eu quero chamar a atenção minha e sua, para que a nossa preocupação nos tempos que vivemos hoje é que possamos ser cheios do Espírito Santo. E aqui nós vemos que eles caminhavam com esse Espírito, e o Espírito Santo, então, acrescentava pessoas, né? Se nós temos que caminhar em Cristo, precisamos do Espírito Santo conosco. Amém, queridos? Então, aqui nós vamos encerrar esse capítulo, tá certo? E logo vamos entrar no capítulo 3, que nós vamos ver ali os primeiros milagres, o primeiro caminhar, os primeiros passos de uma igreja já grande, e já, então, também as primeiras perseguições da igreja. Amém? Vamos fazer uma oração?
Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por esta aula, agradeço por cada pessoa que fielmente suportou e esteve aqui comigo até este momento. Que o Senhor os guarde e os abençoe. Que o Senhor possa revelar a sua graça a cada um e que o teu Espírito habite sobre eles. Que o teu Espírito, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o mesmo Espírito que habitava na igreja primitiva possa habitar em nós, em nossas igrejas, em nossas células, em nossos estudos, em nossos devocionais. Que o mesmo Espírito habite em nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, escreva nos comentários, querido. É importante você pôr um comentário para que esse vídeo atinja mais pessoas. Amém? Mas eu fico por aqui com vocês. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém.